e mais uma sondagem da Confederação Nacional da Indústria foi realizada e nós vamos conversar com o gerente de análise econômica da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Marcelo, da última vez que nós conversamos, havia uma expectativa, uma visão mais positiva, de fato, aí para esse segundo semestre. Como está a confiança do empresário, Marcelo? Muito boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer atendê-los. Prazer é nosso. Agora em agosto realmente a gente percebeu uma alta significativa aí da confiança do empresário, né? A gente via uma recuperação, mas a confiança não tinha chegado o empresário não tinha chegado a retomar a confiança de fato. A gente percebia apenas que a falta de confiança que vinha desde abril com o tombo do coronavírus, ela vinha se recuperando aos poucos, mas o empresário não mostrava ainda confiança. E isso aconteceu agora em agosto. O ICEI, esse nosso índice de confiança do empresário industrial, ele varia de 0 a 100 pontos. E quando ele ultrapassa a linha de 50 pontos, ele passa de falta de confiança para confiança. E ele aumentou quase 10 pontos, saindo de 47 para 57 pontos nesse mês de agosto. Então ele já mostra uma alta de confiança significativa, inclusive, ao se afastar dessa linha. Ela mostra que essa confiança já está mais elevada e bastante disseminada aí entre a indústria brasileira. E quais setores estão mais confiantes, estão recuperando de fato aí essa expectativa mais positiva? O índice que a gente divulgou hoje, ele tem apenas os dados do país ainda. A gente tem os dados setoriais, a gente consegue divulgar eles um pouco mais para frente no mês, mas acreditamos que a gente vai seguir a linha que a gente percebeu já nos últimos meses de recuperação, né? Uma recuperação mais forte daqueles setores que tinham sentido o primeiro impacto de uma maneira também mais forte lá em abril, e uma recuperação mais moderada realmente daqueles setores que já mostravam confiança já nos meses anteriores, como remédios e alimentos, que deve continuar nesses próximos meses, na medida que a gente percebe um aumento da demanda de uma forma generalizada, na verdade uma retomada da demanda, talvez seria melhor, não chegou ainda ao nível da pré-pandemia, mas já está muito melhor do que estávamos em abril. O que o índice está mostrando é que o empresário está cada vez mais seguro que realmente o pior ficou para trás lá no mês de abril. Isso é muito positivo. A gente sabe que a pandemia do coronavírus, os dados que são apontados pelo Banco Central, a expectativa de um tombo aí de 5,6, era até maior essa expectativa em relação à queda do PIB, mas felizmente aí ela começa a ser revista e fica aquela situação de menos pior, felizmente, para o país, mas de qualquer forma é um tombo considerável e o próprio IBGE já indicava um aumento aí na produtividade, ou seja, da retomada da indústria, né, Marcelo? Exatamente, né? Realmente o cenário tinha parecido muito mais sombrio em algum momento, depois do primeiro tombo ali em abril. As expectativas realmente foram muito pessimistas para muita gente, sempre foi muito incerto, né? A recuperação sempre foi uma incógnita da forma que ela viria, ela ainda é uma certa incógnita como ela vai se manter nos próximos meses, não ainda realmente seguro, mas realmente aquelas expectativas mais negativas, que não haveria recuperação sequer nos primeiros meses ali depois de abril, realmente isso já ficou para trás, então a gente já está caminhando aí para umas expectativas, como você mesmo falou, menos negativas, infelizmente. Ainda são tombos significativos, mesmo depois desses meses de junho, maio, alguns indicadores de julho, a gente consegue ver que o nível não chegou ainda para antes da pandemia, para fevereiro, em todas as situações. A gente vê que a indústria está caminhando nesse sentido, o comércio também está caminhando nesse sentido, mas o setor de serviços ainda está enfrentando algumas outras dificuldades. Por mais que a gente esteja num momento muito diferente, que realmente tinha ficado o pior para trás, isso não quer dizer também que a gente conseguiu retomar tudo que foi perdido ainda. E é sempre importante lembrar que a indústria em particular, no início do ano, não estava ainda se recuperando de uma crise anterior, né? A gente estava ainda muito distante do que estávamos antes de 2015, 2016, estava no início de um processo de recuperação que parecia interessante, promissor, mas que a pandemia
interromper esse processo. Sem dúvida, né? O crescimento de 2019 foi muito tímido, da casa de 1%, o Brasil andou de lado, teve toda a discussão da reforma da Previdência que foi importante, foi aprovada, questões trabalhistas, mas de qualquer forma havia uma expectativa muito maior aí da mudança do governo, essa política mais liberal, e houve de fato uma frustração com o resultado e havia uma expectativa pelo menos dobrar o PIB, agora essa queda absurda. Você falou do setor de serviços, esse de fato é o mais atingido, né, Marcelo? É o que sofre mais restrições aí na questão do consumo, né? Essa restrição foi forte para todo mundo no primeiro momento, teve a própria questão da incerteza por parte dos consumidores, das famílias. Isso com o tempo foi passando, mais para a questão de serviços. Existem algumas restrições ainda para alguns desses serviços, né, para o seu consumo, e a própria preocupação do consumidor em adquirir alguns desses serviços ainda pesa bastante. Então é um setor cuja recuperação não está se mostrando tão rápida quanto da indústria do próprio comércio, por conta dessas características. Fica dependente aí nos próximos meses muito do próprio comportamento do consumidor, a sua segurança ou não com o andamento da pandemia e o próprio andamento da pandemia, para a gente ter certeza para como esse setor vai responder nos próximos meses. Vários setores econômicos estão preocupados aí com o fim, né, do auxílio emergencial, o impacto que isso vai ter na economia, e também o consumidor ainda muito reticente, porque nós tivemos aí suspensão dos contratos de trabalho, redução dos salários, demissões, né, fase mais aguda e uma decisão inclusive muito mais difícil para as famílias, né? Então, de fato, ainda o empresário recupera a sua confiança, mas ele depende da confiança também do consumidor, né, Marcelo? Em assumir uma dívida de longo prazo, comprar um carro, por exemplo. O setor imobiliário ainda continua crescendo bastante, mas de qualquer forma, nesse momento o consumidor pensa 10, 100 vezes para fazer algo de longo prazo, né? A mesma coisa com o próprio empresário, né? A incerteza continua bastante grande, e esse tipo de decisão, seja de consumo, seja de aumento da produção, contratação, investimento, são decisões que são mais difíceis e vão ser tomadas com mais cautela, enquanto o cenário parece continuar instável, incerto, e também por conta da própria situação financeira que foi afetada tanto das famílias quanto das empresas. Então são decisões que só vão ser tomadas realmente com mais cuidado por parte de todos os agentes econômicos. Isso limita aí também a velocidade da recuperação de certa forma, né, para os próximos meses também. Na medida que... E você tocou num ponto importante com relação também à renda que está sendo transferida para as famílias. De fato, é um estímulo muito, muito importante, certamente está auxiliando bastante nessa recuperação. E essa transição para um momento que não vai ter mais essa transferência tem que ser tomada com bastante cuidado, porque por mais que as medidas de isolamento estão sendo levantadas em muitas capitais desde do final do mês passado, início desse mês, isso não quer dizer que os efeitos econômicos tenham passado, estão longe disso. Apesar das 2 meses, por exemplo, de recuperação da indústria, a gente está a 10% da produção, do faturamento que estávamos antes do início da pandemia. Então, os efeitos econômicos ainda estão aí. Sem falar, obviamente, a questão do emprego, que o desemprego aumentou bastante, a renda de muitas famílias caiu. Então, tem que se tomar muito cuidado, avaliar ainda se apesar de estarmos mostrando uma recuperação, se é a hora realmente de retirar esses estímulos, né? Acho que é preciso aí ter muito cuidado, monitorar bem o que vem acontecendo com relação a esses efeitos econômicos para começar a retirar esses estímulos quando for realmente oportuno. Nós agradecemos a participação do Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Dados importantes e também uma boa expectativa, né? Os empresários retomam a confiança em agosto. O índice cruzou 50 pontos pela primeira vez desde o começo da pandemia. Marcelo, obrigado aqui pela sua participação. Voltaremos a conversar. Uma boa tarde, ótima semana. Até mais. Boa tarde, até a próxima. Obrigado.